E agora vamos falar de uma coisa que aconteceu aqui em São Paulo, tristíssima, uma tragédia anunciada. Um prédio aqui no Largo do Paissandu, uma região que eu costumo frequentar. Um prédio que era uma ocupação, não é uma ocupação do Guilherme Boulos, é uma ocupação de um outro movimento de sem-teto. Uma coisa que era super polêmica, porque esse movimento de sem-teto cobrava R$ 400 por mês de aluguel e não providenciava nenhuma estrutura, ele só providenciava uma espécie de policiamento, que era não abrir o prédio depois das 7 da noite. Enfim, houve, segundo testemunhas, uma briga de marido e mulher. Essa briga resultou num incêndio porque eles estavam cozinhando utilizando álcool. Desta briga resultou um incêndio e o prédio, porque não tinha nenhum tipo de manutenção, desabou. Vamos ver as imagens que a gente tem na internet. Largo do Paissandu. Meu Deus! Oh, meu Deus! Senhor, misericórdia, meu Pai! A fumaça! Bom, uma pessoa que morava no prédio morreu. As pessoas que cobravam aluguel, segundo quem morava lá, fugiram e até tiveram tempo de tirar o carro da garagem. O presidente Michel Temer se manifestou em vídeo. Vamos ver. E ele já se comunicou com o assistente da Polícia, da Defesa Civil aqui em São Paulo, tanto da Prefeitura como do Estado, e colocou o governo federal inteiro à disposição para resolver esse assunto, para ajudar no que seja possível. O prédio era da União, o prédio era da União, é da União, e nós, lamentavelmente, não pudemos, naturalmente, me explicaram, né, pedir a integração, porque, afinal, gente muito pobre, naturalmente, uma situação um pouco difícil, né? Mas agora serão tomadas providências para dar assistência àqueles que, enfim, não só aquelas famílias que perderam seus entes queridos, né, mas também aqueles que perderam sua habitação. Quais providências? Quais providências, presidente? Qual era a situação do prédio exatamente? A situação era uma situação dramática, né? Tanto que aconteceu o que aconteceu, né? Mas nós vamos exatamente providenciar assistência àqueles que foram vítimas desse desastre, não é? E eu não poderia deixar de... Na verdade, não está sendo providenciada assistência nenhuma. Lá na Praça Mauá, no centro de São Paulo, essas pessoas estão sendo abrigadas por amigos delas e recebendo donativos por meio de igrejas evangélicas. Esse prédio era o prédio da Polícia Federal, Brasil. Ali funcionou a Polícia Federal. Eu cheguei a fazer coberturas da Polícia Federal ali. Está circulando pela internet um monte de fake news falando que era o Guilherme Boulos que ocupou esse prédio, mas não foi o Guilherme Boulos quem ocupou esse prédio. E ele próprio gravou um vídeo falando disso. Queremos expressar a nossa solidariedade às famílias que moravam na ocupação de um prédio, sofreu um incêndio e desabou nessa madrugada em São Paulo. Nós temos visto com perplexidade nas redes sociais gente querendo culpar as próprias vítimas, culpar as famílias por essa tragédia por conta das condições do prédio. Ora, ninguém vai para uma ocupação porque quer. As pessoas ocupam por completa falta de alternativa. Se há algum responsável nisso é o poder público que não assegurou moradia para essas famílias. Ao contrário do que foi dito, essa ocupação não pertence ao MTST, mas sim ao MLSM, que é um movimento que atua no centro de São Paulo. De toda forma, tem nossa completa solidariedade, principalmente num momento tão grave como esse. Nós exigimos e cobramos celeridade nas buscas e também respostas de alternativa habitacional para as famílias que ficaram desabrigadas por isso. Bom,
esse MLSN cobrava R$ 400 das pessoas que estavam ali. Então, o que a gente tem são pessoas na situação de mais absoluta miséria, que eram exploradas por todos os lados. Por um lado, pelo movimento do qual elas próprias faziam parte, que era esse tal de MLSM, que cobrava delas, fugiu tirando os carros da garagem e sem deixar as pessoas saírem. O que as pessoas relataram é que o prédio tinha uma corrente fechando a porta para ninguém poder entrar depois das 7 da noite. E foram os moradores de rua, usuários de droga, que ficam no Largo do Paissandu, que romperam as correntes para que as pessoas não morressem queimadas e nem com o desabamento do prédio. Então, a tragédia só não foi maior porque tem muito morador de rua, usuário de droga no Largo do Paissandu, que já tem essa expertise de romper corrente e cadeado, porque senão eles tinham morrido lá dentro. Porque os responsáveis pelo movimento, eles pegaram os próprios carros e, pum, foram embora dali. O poder público reintegrou a posse desse. Esse poder público pegou este prédio para si faz 17 anos. E eu frequento ali. O poder público nunca se fez presente ali. É uma região central, perto de vários prédios públicos. E é desleixo. A palavra é desleixo. Se não quisesse deixar entrar, não teria entrado. Entrou por quê? Porque não fez nada, basicamente. Então, assim, as pessoas que estão ali é porque o poder público deixou e porque o movimento do qual elas fazem parte explora a miséria delas. Elas pagavam R$ 400 por mês para pessoas que tiveram a manha de fugir com os próprios carros dali e deixar todo mundo trancado num incêndio. Então, essa é a realidade. E, no fim, noves fora, não fossem os usuários de droga que dormem na praça ao relento, teria morrido mais gente. E quero fazer minha homenagem ao Corpo de Bombeiros, que também conseguiu que a tragédia não fosse maior, porque queimou a igreja luterana, que fica ali ao lado, abalou alguns prédios ao lado, mas graças a Deus, atempadamente, as pessoas foram retiradas antes que a tragédia fosse maior. Júnior, Voz da Consciência está aí? Ele acompanhou toda essa tragédia e tem um material que ele separou para a gente aqui, mais atualizado a respeito, viu, Madá? Vamos ver, então. Oi, Madeleine, olá, pessoal da Protagonista. Olha, a situação bastante complicada por conta desse incêndio nesse edifício, que foi a sede da Polícia Federal, um prédio da União. E a gente atualiza agora, por isso até eu não estou presente, estou acompanhando essa situação aqui em São Paulo, bem de perto. Um dia triste, viu, para a Voz da Consciência e para todo paulistano, para todo brasileiro, no Dia do Trabalho, que era motivo para comemorar o povo brasileiro trabalhador. A gente vê uma situação como essa, uma notícia que a própria imprensa internacional está informando. Segundo a Prefeitura de São Paulo, 92 famílias estavam no local do incidente quando aconteceu a queda desse prédio. Pelo menos uma pessoa estava sendo socorrida, já pronta para ser içada. Os bombeiros disseram, o bombeiro que atendia essa pessoa disse que se houvesse mais 30, 40 segundos ele conseguiria salvar essa pessoa, mas o prédio ruiu com ela, então pelo menos essa vítima. No entanto, Madeleine, a situação pode ser ainda pior, porque segundo os cadastros da Prefeitura, essa informação de agora há pouco, os bombeiros, a Prefeitura notou falta de 45 pessoas nesse cadastro. Então pode ser que 45 pessoas estejam desaparecidas nesse momento e possam estar embaixo aí desses escombros. E isso a gente só vai conseguir descobrir o que vai acontecer nos próximos dias, porque a estrutura ainda está muito quente, os escombros estão muito quentes e somente daqui 48 horas os bombeiros vão continuar essas buscas por essas pessoas. Até mesmo os cães farejadores sofrem com isso, vai ter que esperar esse tempo, segundo
os bombeiros. Essas pessoas não foram oficialmente encontradas, as 45, não quer dizer que estão embaixo dos escombros, podem ter saído, fugido, corrido de alguma maneira e não acabaram não sendo encontradas. A gente vai continuar aqui acompanhando toda essa situação. É um dia muito triste, uma noite que segue também bastante triste, mas a gente fica aqui atento a essa imagem que chocou o Brasil e também o mundo. A Voz da Consciência está aqui acompanhando e a gente fica de olho no que segue e torcendo para que as pessoas possam ser encontradas com vida e que dignidade possa ser dada a elas, né, Madeleine? Porque eu acho que o sonho de ter um teto para chamar de seu é o sonho de todas as pessoas. De 100 em cada 100 pessoas, eu acho que esse é o pedido que elas têm. A gente que tem a oportunidade de voltar para casa depois de um dia de trabalho e saber que aquele espaço é seu, isso é muito gratificante. Infelizmente não é a realidade de tantas e tantas pessoas aqui em São Paulo, em Curitiba e Brasil afora, né? Vamos ficar de olho nesse caso, Madá. Pois é, eu sei que é uma tentação muito grande as pessoas entrarem nesse bate-boca de internet sobre quem está certo, sobre quem está errado. Mas a grande questão é, quem estava ali no prédio está vivendo o fim da linha da exploração da miséria. Está sendo explorado por todos os lados, de todos os jeitos. São pessoas que estão vivendo o pico da tragédia humana e que estão sendo exploradas pelo poder público, que é extremamente ineficiente em São Paulo, embora seja muito eficiente no Facebook. É um prédio público que atravessou várias gestões sem ter nenhum tipo de manutenção. Ele fica numa região central da cidade. Ele não foi retomado porque o poder público não quis. E é algo emblemático porque ali foi sede da Polícia Federal, Brasil. Eu fiz coberturas de Polícia Federal ali. Então, assim, se não consegue retomar a sede da Polícia Federal, vai impor respeito no quê nesta cidade? E essas pessoas estavam pagando aluguel. São pessoas que estão pagando aluguel e que foram trancadas e que só não morreram porque viciados em droga romperam uma corrente para elas saírem do incêndio. Enfim, nós estamos falando de uma tragédia humana que tem de ser analisada pelas demais pessoas sob o ponto de vista do que é uma tragédia humana. Eu acho que aqui qualquer debate político fica superado e que os políticos têm de botar o seu rabinho entre as pernas e ver o tamanho da confusão que eles fizeram com a tentativa de enfiar ideologia na vida prática do resto das pessoas.